Olá, meu irmão em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos alegres, contentes, felizes. A Bíblia nos revela no Salmo 44, versículo 8: em paz eu me deito, em paz eu pego no sono. Glória a Deus. Foi um sono abençoado. Essa madrugada buscamos a Deus na palavra, na oração. Então aí já nos chamar nossa irmã Márcia aí, que Deus abençoe pelo positivo, a nossa intercessora dessa tarde. Creio que o Café com Jesus tem indo em fronteiras, tem quebrado barreira, se cumprindo o que Jesus diz: a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Obrigado aí, Deise, louvado seja o nome do intercessora, minha prima, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então as portas, Norma, Deus abençoe, irmã Norma, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus nos revela que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a igreja, ela tem que ir rebentar as portas do inferno. Ô meu amado, obrigado aí pelo positivo, nossos intercessores, irmão Deise, Deus abençoe a vida de vocês. Então, o irmão aí, Edivaldo, glória a Deus, um abraço para os irmãos de São José dos Campos. Edivaldo, manda um abraço para todos aí. Eu creio que daqui a pouco chega o povo da Bahia, de Mato Grosso. Então, graças a Deus, irmão, a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Estamos aqui aproveitando o que a Bíblia nos revela de Daniel 12, versículo 4, glória seja dada no nome do Senhor, que nos últimos dias a ciência ia multiplicar. Então a tecnologia faz parte da ciência de Daniel 12, versículo 4, então nós temos que aproveitar a ciência para semear a semente do Senhor. Creio que está brotando em vários lugares. Quero dar um abraço aí, ou aí está ligadinho nessa tarde, o Edmilson da Conceição. A paz do Senhor, meu querido missionário, que Deus abençoe sua vida, sua família, amém? O que Deus já determinou para a tua vida, ninguém vai validar. Mas eu estou muito feliz, irmão, nessa tarde, estamos Café com Jesus ainda, estamos novinho ainda, estamos nem um mês, a criança ainda está gerando ainda, glória a Deus. Mas nessa tarde eu estou com uma visita aqui do nosso pastor Silvano, grande amigo, considerado, que está aqui nessa tarde, será um mensageiro dessa tarde. Irmão Divaldo, estou chegando em São José dos Campos para pregar aí, hein? Já falei com a minha prima aí, vai para a Assembleia de Deus, aí vai marcar para estar pregando aí. Eu quero ver você, sua família aí, nós juntos, dando glória a Deus. Silvia, lá de Caraguá, que Deus te abençoe, Silvia. Manda um abraço para o teu amado. Dia 18 eu estou em Caraguá, pregando no sábado, no domingo. Denise, Denise, Deus abençoe sua vida por essa participação aí, ser intercessora do Café com Jesus. Amém? Café com Jesus. Então, hoje nós estamos com o nosso amigo Pastor Silvano. Glória! Ele será o mensageiro de Gênesis capítulo 6, hoje, salvação em tempos de trabalhos. Então nós estamos vivendo o mesmo tempos, o mesmo que Cristo está às portas para buscar a sua igreja, e a Bíblia nos deixa bem claro, irmão, quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Minha irmãzinha aí sempre está intercedendo aí, o Wilton, pastor aí, Wilton, que Deus abençoe, obrigado por ter abrido as portas para ser mensageiro na igreja. Se você rebanha aquela igreja maravilhosa, o povo que gosta da mensagem, Deus abençoe. Wesley, Telly, grande amigo, um dia eu vou estar nesse estúdio aí que você me convidou para dar uma palestra. Sandra, tem sido uma bênção nas nossas vidas, Sandra, amém? Obrigado pelo que você fez hoje, avisando lá que o irmão Orlando estará em Bragança, igreja Filadélfia, Piauzinho, amém? Quero mandar um abraço para a Norma. Enfim, quero convidar aqui o nosso amado Pastor Silvano, amém? Será o nosso homem de Deus, o portador da palavra de Deus nessa tarde. Logo estaremos trazendo as irmãs Thalitas, irmã que canta, pregadores que semeiam a palavra no Café com Jesus, amém? Café com Jesus aqui mais uns tempos, que vai ser uma nova visão, e Deus seja louvado. Edmilson Conceição, meu querido, Deus abençoe. Edmilson, toma posse de Isaías 14, 27, o que o Senhor dos Exércitos já determinou para a tua vida, meu irmão, ninguém vai invalidar. Se a mão está sobre a tua cabeça, quem poderá voltar atrás? Quero convidar nosso amado irmão aqui. Senta aqui, meu amado, dá uma paz do Senhor, e está aí já com você, nosso amado seu Silvano. A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, para mim é um grande prazer
e receber essa honra maravilhosa do nosso pastor e amigo Orlando, de estar aqui nessa tarde, poder compartilhar com os irmãos uma palavra, né? Temos preparado algo assim da parte de Deus, e eu espero que essa palavra possa chegar no coração de cada um de vocês. Para mim é um grande prazer receber um convite como esse, de uma pessoa tão especial e tão abençoada e usada por Deus. É bom ter vocês e saber que vocês estão aí assistindo, e eu espero que essa palavra possa alcançar o seu coração. Nessa tarde eu louvo e glorifico a Deus, e gostaria antes de fazer uma oração para que nós pudéssemos começar assim essa pregação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Bondoso Deus, aqui estamos nessa tarde para te servir, adorar, bendizer e glorificar o teu nome. O teu santo nome seja, Senhor, meu Deus amado, exaltado a cada dia. E que a tua palavra venha alcançar vidas e almas. Que possa, Senhor, meu Deus querido, impactar os corações e trazer a paz. E, acima de tudo, a direção do teu Espírito Santo, meu Deus, nessa caminhada a qual estamos aqui nessa terra para alcançarmos a salvação eterna. Por isso nós te bendizemos e glorificamos a ti. E pedimos que venha, meu Deus, através do teu Espírito, transformar e abençoar vidas e almas através desse programa, através dessa iniciativa a qual o teu servo tem tido. E assim nós te pedimos, ó Deus, que se faça presente em cada lar e em cada família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de algo que nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Nos dias de hoje, nós vemos que a corrupção, de uma certa maneira, está generalizada. Só que é interessante dizer que isso não é algo exclusivo dos nossos dias. Não é algo que acontece somente nos nossos dias, uma novidade que está acontecendo. Nós vemos que a corrupção humana, ela tem generalizado muitas vezes na face da terra há muitos anos atrás. Muitas coisas aconteceram e nós vimos que a própria religião em si, a política e tudo, a sociedade, o convívio das pessoas tiveram esse problema em relação a essa corrupção generalizada do povo. E eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 12. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, para nós estarmos dando início naquilo que Deus tem para nos falar nessa tarde. Amém? Observe o que diz a palavra de Deus. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram melhor as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes e os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação era má continuamente. Então respondeu o Senhor se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro, suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, eu já quero passar daqui e falar com os irmãos também. Olha o que diz também no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Quero acompanhar aqui com os irmãos também, para nós estarmos lendo. Glória a Deus. Livro de Timóteo, 1 Timóteo. Glória a Deus. O pastor está me ajudando aqui. Tá. Olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. A partir do primeiro versículo de Timóteo, versículo 1 ao 9, diz assim: fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa,
tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aleluia. Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com uma consciência pura. Amém? Então, irmãos, como eu disse no início, nós sabemos que a corrupção da humanidade, ela tem sido generalizada. Nós vivemos tempos trabalhosos e difíceis, e por conta disso, nós vemos que a apostasia, ela não é uma exclusividade dos nossos dias, não é algo que ocorre somente nos dias de hoje. Ele tem ocorrido desde a antiguidade, na época mesmo de Noé, na questão também da época da igreja, quando a igreja, na sua Idade Média, existiu o tempo das trevas que se comentam, e houve uma grande corrupção, a igreja acabou se envolvendo com a política, e os homens tinham muito interesse em ter poder. Isso, infelizmente, aconteceu dentro da igreja, aconteceu no meio da sociedade, e nos dias de hoje nós vemos que tem ocorrido a mesma coisa. E nós vemos um exemplo aqui de Noé, e ele, como um homem de Deus, chamado para o ministério ali que o Senhor tinha dado a ele tinha uma trajetória a seguir, ele tinha que passar a colocar para aquelas pessoas da sua época a respeito do que Deus tinha preparado. E o interessante que eu quero falar para os irmãos, a primeira coisa é em relação ao caráter, né? As pessoas, elas fazem o que fazem por causa do que elas mesmas são. Muitas vezes nós vemos as pessoas fazendo coisas más porque o seu coração é mau. As pessoas fazem coisas boas porque o seu coração é bom. A palavra de Deus, no livro de Gênesis 6:5, Deus ele tem dito assim: toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. As pessoas tinham no seu pensamento, no seu coração, a maldade. Então, por conta disso, elas cometiam maldade, elas faziam coisas ruins e prejudicavam umas às outras com um interesse próprio, em se dar bem. E Deus vendo isso, Deus olhando para aquilo ali, a palavra nos mostra que ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele olhou para Noé e viu ali naquele homem uma possibilidade, uma chance de salvar a humanidade, de salvar aquilo a qual ele tinha criado com tanto amor, com tanto apreço. Então veja só, a questão da conduta, ela é o produto do nosso pensamento, das nossas imaginações. Olha o que diz em Mateus 15, versículo 11 e 18. O que contamina o homem não é o que sai da boca, mas o que sai da boca, mas o que sai do coração. Isso é o que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Perdão. Então veja só, o que sai da boca do homem, o que entra melhor pela boca do homem não o contamina, mas o que sai da sua boca, isso provém do coração e sendo assim acaba contaminando ao homem. E a corrupção, ela acaba trazendo ao homem algo ruim. E a vantagem de tudo é o que importa para cada pessoa. E Noé, ele vivia nessa situação, ele vivia nesse cenário, um cenário obscuro, um cenário difícil. E eu acredito que tudo o que se estava ao redor dele ali, ele pensava em como alcançar aquelas vidas, como alcançar aquelas almas. Mas ele tinha também um objetivo, ele tinha uma função, que era construir a arca, para que também pudesse salvar não somente a homens, mas também aos animais e a sua própria família. Bom, quando nós observamos a questão de consagrar nossas vidas, e Noé ele havia consagrado a sua vida nesse objetivo, nós olhamos primeiramente, irmãos, ao nosso lar. E o mundo nos convida a nos unir a ele. Esse é o grande problema. O mundo nos convida a cada dia a nos unir a ele. É natural até mesmo nós olharmos as pessoas e as pessoas às vezes até dentro dos ministérios, nós vemos, olha, mas as pessoas dizem, isso é o sistema. E nós temos que viver dentro do sistema. E Noé, ele não vivia uma situação muito diferente do que nós vivemos hoje.
O sistema em que ele vivia era um sistema corrupto. A situação em que ele vivia era uma situação de violência. As pessoas eram violentas, as pessoas eram gananciosas, as pessoas eram invejosas e não tinha escrúpulo algum em tirar a vida de alguém, em prejudicar uma família. E a situação era muito parecida com a situação de hoje. Ou seja, nós não estamos vivendo um algo que nunca aconteceu. Nós estamos vivendo algo que já aconteceu há muito tempo. Se nós pararmos e olharmos a visão da palavra de Deus, nós vemos que o próprio povo de Israel, quando foi dividido os reinos ali, o povo que seguiu a Jeroboão, esse povo se prostituiu totalmente, saiu totalmente fora da palavra de Deus e por muitos anos, houve injustiça social, houve muitas coisas erradas, adoração a outros deuses, coisas que entristeceram muito o coração de Deus. Depois nós vemos a consequência disso. O Senhor acabou destruindo ali todo aquele povo, ali separando, dividindo, misturando aquele povo e acabou assim então surgindo o povo samaritano. Mas também nós vemos que o próprio povo de Judá também se corromperam em relação aos deuses e aos costumes dos cananeus, das nações vizinhas. Então toda a influência daquele povo acabava prejudicando de uma certa forma. Então nós vivemos hoje numa situação parecida. Agora, como que conseguimos viver dentro de uma situação como essa e continuarmos sendo homens e mulheres de Deus? Como continuarmos fazendo a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor? Observe, irmãos, uma coisa, e eu queria deixar aqui em destaque para os irmãos. Se os irmãos olharem a palavra de Deus, os filhos de Noé tinham esposas, cada um suas esposas. Agora pense bem numa coisa, as esposas do filho de Noé, elas não tinham a mesma criação de Noé, elas não tinham a mesma fé de Noé. Acredito eu até que quando elas saíram da casa de Noé, que iam para as suas casas, o que vinham, a influência que vinham para aquelas moças era a seguinte: fala, olha, esse Noé, ele é maluco, ele está ficando doido, como é que vai chover, como é que vai acontecer esse tipo de coisa. Então imagine quando elas voltavam e tinham que falar ali para os filhos de Noé e dizer: olha, você tem certeza de que o que o seu pai está dizendo é verdade? Você tem certeza de que o que ele está falando que vai acontecer realmente acontecerá? Irmãos, eu imagino dessa forma, a palavra de Deus não nos mostra isso, mas eu imagino no nosso convívio, no dia a dia, que os nossos filhos também têm algumas influências dos seus amigos, de namoradas, de namorados. Nós sabemos que os nossos filhos também têm esse tipo de influência. E imagina a situação daquele homem, imagina a situação de Noé tendo que manter os seus filhos na mesma fé, na mesma confiança, em saber que verdadeiramente Deus enviaria aquele dilúvio. E não somente manter os seus filhos com essa confiança, mas manter acima de tudo a sua própria família, as suas próprias noras, aliás. Trazer para elas um entendimento. Fala, olha, eu preciso que vocês confiem, que vocês creiam. Então o papel de Noé e a luta dele era convencer aquelas moças de que verdadeiramente viria o dilúvio. E viria certamente o juízo de Deus sobre a terra. Agora imagine só nós nos dias de hoje. Como nós devemos fazer para, dentro da nossa família, trazer os nossos filhos ao conhecimento. E não somente eles, porque nossos filhos vão namorar, nossos filhos vão se casar, e nós precisamos trazer também as nossas noras, os nossos genros, ao conhecimento da palavra e convencê-los de que o caminho é esse. Porque muitas vezes nós achamos o seguinte, fala, olha, filho meu, ele só namora se for com um rapaz ou com uma moça da igreja. Se for fora da igreja, eu não aceito. Irmãos, hoje em dia, não é a questão de ser da igreja ou não ser da igreja, mas é o que fazer para convencer ou para fazer com que a pessoa permaneça na presença de Deus. Então essa era a maior dificuldade de Noé, era fazer com que os seus filhos permanecessem crendo e fazer com que as suas noras também passassem a crer. Não era somente uma questão de falar, olha, eu vou construir a arca e vou salvar a minha família. Noé, ele tinha uma obra a fazer, ele tinha que pregar o evangelho e ele tinha que ganhar vidas. Quantas fossem necessárias ele precisava ganhar. Ele precisava convencer aquelas pessoas a entrarem na arca. Ele precisava convencer aquelas pessoas a ter um direito de salvação.
mas era difícil fazer isso. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Eu acredito que para você também tem sido difícil convencer as pessoas, tem sido difícil muitas vezes manter o conhecimento, a fé e o temor dentro da sua casa, dentro da sua igreja, com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu convívio. Mas esse é o nosso papel. O Senhor nos chamou para isso. Você foi chamado com esse objetivo, de alcançar quantas vidas forem necessárias, quantas vidas forem preciso que possa também alcançar a salvação. Noé ele tinha esse mesmo objetivo e essa mesma função. Quando a arca ela foi construída, ela não foi construída somente para salvar Noé e sua família. Pensa nisso, meu irmão. Muitas vezes nós achamos que o importante é salvar a nossa família. Ou muitas vezes achamos que o importante é estar na igreja, pregando a palavra, falando do Evangelho de Cristo e salvando quantas vidas for necessária. Nós temos que saber que é importante salvar a nossa família, é importante salvar quantas pessoas forem necessário e for possível alcançar. Então, esse é o maior objetivo e a maior dificuldade de um homem e de uma mulher de Deus. É pregar a palavra de Deus, se preocupando sempre em alcançar vidas e almas, alcançar pessoas que são necessitadas de serem salvas. E nessa situação que nós vivemos hoje, que não é diferente da situação que Noé vivia. Noé vivia exatamente essa situação de violência, essa situação de luta, essa situação de diferenças, situação de opiniões diferentes. Ele vivia uma situação muito parecida e passou esse tempo todo pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mais de 100 anos pregando, na verdade, para que convencesse aquelas vidas e pudessem realmente ser alcançadas. Então, irmãos, a luta de Noé era fazer com que as pessoas fossem convencidas, mas ao mesmo tempo ele tinha que continuar trabalhando. Já parou para pensar que muitas vezes nós estamos trabalhando e nos dedicamos na obra, e cada dia estamos na igreja, temos horário de entrar, de sair, e aquela coisa de precisa chegar no horário do culto, o culto tem que terminar porque tem a liturgia do culto, tem o horário certo para terminar, tem um momento de pregar a palavra tem certo momento, certo tempo para poder trazer a mensagem, e no outro dia nós temos que estar trabalhando, temos que fazer alguma coisa, levar o sustento para o nosso lar. E então tudo isso, todas essas coisas, vai nos fazendo, nos dando uma ocupação que muitas vezes nós perdemos o foco verdadeiro do que nós viemos fazer em relação à palavra de Deus, o Evangelho. E o pior de tudo, quando nós perdemos o foco da nossa própria casa, do nosso próprio lar, da nossa própria família, e não conseguimos mais passar para eles uma confiança de que a vinda do reino de Deus está muito próxima. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para imaginar que às vezes a nossa ocupação nos faz muitas vezes esquecermos daqueles que estão muito próximos de nós, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, e nos preocupamos muito com o nosso crescimento, com aquilo que a mídia talvez vai nos dar, as pessoas talvez vai nos colocar num patamar e nós vamos ser evacionados pelas pessoas. Já parou para pensar nessa situação? Que às vezes nós nos preocupamos muito com isso e perdemos o verdadeiro foco que o Senhor nos chamou, que é salvar vidas e, acima de tudo, salvar a nossa casa. Irmãos, eu quero dizer também que a esposa de Noé, eu acredito que foi uma esposa melhor, abençoada demais por Deus. Aquela mulher, irmãos, o tempo todo ela não saiu do lado do seu esposo. Ela ajudou ele a colocar na consciência dos seus filhos e das suas noras a eminência de que havia de vir o dilúvio e que elas precisavam ser salvas juntamente com eles. Porque o Senhor tinha planos para a vida daquelas pessoas. O Senhor tem plano para a sua vida. O Senhor tem plano para a sua família. O Senhor ele tem plano para o seu ministério. Mas nós precisamos ter um foco. O foco de pregar a palavra de Deus. Em tempo e em fora de tempo. Não desista nunca. E, irmãos, uma coisa que eu quero também dizer aos irmãos é que quando foi falado, que o Senhor falou para Noé, olha, pegue a sua família e entra na arca. E observe uma coisa, ninguém quis entrar. Ninguém quis entrar na arca. Pensa numa frustração. Noé passou tantos anos, tanto tempo, pregando a palavra, falando do amor de Deus, da oportunidade que Deus estava dando para aquele povo. E falando de tudo aquilo, trabalhando
dia, noite, cada momento, cada instante, procurando ver cada lugar, cada brecha dali, betumando, tapando cada buraco para que aquele povo ali pudesse entrar em segurança, pudesse estar seguros, e que naquele momento em que ele concluísse aquela obra, que o Senhor viesse com o dilúvio, todos aqueles que aceitassem pudessem estar seguros. De repente, quando o Senhor fala para Noé entrar na arca junto com a sua família, ninguém quis entrar. Irmãos, quantas vezes nós ficamos frustrados em pregar a palavra de Deus, em falar do amor de Cristo, e às vezes quando nós esperamos de uma grande multidão, que alcançamos grandes multidões e vidas, nós observamos que não conseguimos alcançar ou convencer aquelas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus convence, mas nós não podemos nos desanimar, não podemos desistir de maneira nenhuma. Nunca desista da obra que Deus tem colocado na sua vida. Nunca desista daquilo que o Senhor tem confiado na sua mão. A sua família, ela tem que ser o seu apoio. A sua esposa, ela tem que estar ao seu lado. Os seus filhos têm que estar ao seu lado. As suas noras, os seus genros, todos aqueles que se achegarem, eles têm que ser convencidos da palavra de Deus. Você tem que ter, acima de tudo, uma forma de convencê-los. E como convencer uma pessoa, irmãos, a respeito da palavra de Deus, se não for através da sua conduta, se não for através do seu caráter, se não for através da forma em que você vive. Porque não adianta apenas nós pregarmos uma palavra, não adianta nós apenas sermos grandes pregadores, pastores de rebanho, e não conseguirmos convencer a nossa própria casa, não conseguir convencer os nossos próprios filhos, e não conseguir convencer aqueles que estão do nosso lado. Irmãos, é muito difícil nos dias de hoje nós deixarmos uma boa aparência para as pessoas, porque o que nos está ao redor nos dá muitas vezes até de uma certa forma uma repulsa, uma revolta, mas a santidade, o homem e a mulher consagrado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, ele tem que ser realmente aparente. Ele tem que ser na sua atitude, ele tem que ser na sua fala, na sua maneira de viver. Você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que ser convincente, não somente na sua forma de falar, na sua forma de persuadir as pessoas. Você tem que ser convincente, acima de tudo, na sua forma de viver, no seu trato, no seu caráter, no seu modo de falar e na sua forma de agir em todo lugar que você chega. Não apenas termos um conhecimento, ser conhecido por pessoas, ter um cargo ou ter um poder de falar com palavras bonitas, mas acima de tudo, a graça do Espírito Santo, de através de uma serenidade, de uma vida santificada, convencermos as pessoas muitas vezes sem palavras. E isso, Noé estava ali lutando para conseguir convencer cada uma daquelas pessoas. Mas pensa bem, a corrupção era terrível. Era generalizado tudo aquilo que estava acontecendo. Era uma situação complicada. Mas veja que Noé, ele não desistia. De forma alguma ele desistia. Quando chegou naquele último dia, quando chegou naquele último momento, a sua família estava entrando com ele na arca. Irmão, já parou para pensar se a sua família está entrando com você na arca? Você que tem feito a obra de Deus, você que tem sido um missionário do Senhor, você que tem sido um grande pregador, que tem saído em todos os lugares, em todas as igrejas, tem recebido convites, tem falado da palavra de Deus, tem estudado, tem se preparado. Irmão, você tem convencido a sua família? Você tem trazido a sua família para dentro da arca que é Jesus? Você tem colocado a sua família em segurança? Porque não adianta apenas você ter um lugar de segurança se você não consegue convencer a sua própria casa de entrar nessa segurança, se você não consegue colocar a sua própria família dentro dessa arca. Hoje eu faço esse convite para você. Faça tudo o que for necessário para que a sua família possa alcançar a salvação. Irmão, porque através da sua família, através do seu filho, através da sua esposa, através dos seus genros, através dos seus familiares, você vai fazer com que essa palavra chegue em todos os cantos da terra. Não pense que apenas sozinho, com a sua própria capacidade, você vai espalhar o evangelho pelo mundo inteiro, porque se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não estiver, irmão, à frente de tudo isso, nós não conseguimos alcançar. É só pela misericórdia de Deus. Mas pense que a sua família que está ao seu lado, que os seus filhos que estão ouvindo as suas palavras, que estão vendo
a sua maneira de viver, que está olhando para a maneira que você trata a sua esposa, que os seus amigos que estão ao seu lado, que estão ao seu redor, que observa a forma que você trata os seus filhos, a sua família, eles também, irmãos, eles vão querer saber de que maneira entrar nessa arca, de que forma entrar nesse convívio de adoração, de louvor, de glorificar, de fazer a obra de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, porque isso para nós é gratificante, estar na presença de Deus, mas como nós devemos passar isso para as pessoas e, acima de tudo, como devemos passar isso para a nossa casa e para o nosso lar. Nessa tarde, eu convido a todos vocês, nossos irmãos que estão assistindo, agradeço de coração por essa rica oportunidade que estou tendo. Sou apenas instrumento do Espírito Santo de Deus, que pela misericórdia o Senhor tem me dado essa graça, e pela graça de Deus o Senhor tem usado nosso pastor, nosso amigo Orlando, de me dar essa oportunidade de estar aqui essa tarde falando com você. Irmãos, faça um esforço, observe de que maneira que vocês têm sido colocados diante de Deus dentro da sua casa. Que instrumento você tem sido? Porque a sua casa, irmãos, vai ser verdadeiramente o espelho para que todos aqueles que olharem a forma e a maneira de convívio que você tem com a sua família, o convívio que a sua família tem com você, é essa maneira que vai talvez convencer muitas pessoas de estar na presença de Deus, de ir para a igreja. Então observa, olha muito bem de que forma que você tem agido, as palavras que você tem falado, a forma que você tem andado, os caminhos com quem você tem andado, a maneira que você tem tratado os seus irmãos, a forma em que você tem buscado a presença de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a graça de Deus, ela nos enche a cada dia. Se você buscar, se você orar, se você adorar, se você andar nos caminhos do Senhor, assim consagrando a sua vida como fez Noé, porque Noé consagrou a vida dele a Deus. Ele entregou a sua vida mesmo diante de uma corrupção generalizada, mesmo diante de um povo que não tinha mais condições de olhar e ver alguma esperança. Mas Noé estava ali, ele estava construindo a arca, ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava fazendo ali com que aquele povo pudesse olhar, mesmo que dissesse, olha que esse homem é louco, esse homem está fazendo algo que é impossível, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai estar acontecendo. As pessoas hoje falam a mesma coisa de mim e de você. Muitas vezes quando nós falamos desse amor maravilhoso de Cristo, você pensa que as pessoas não olham para mim e para você e não nos chamam de loucos, né? Muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida e acham que nós estamos fazendo tudo errado, estamos andando na contramão, mas eles não conseguem enxergar que quem está andando na contramão é eles. Mas hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de mostrar o caminho. Nós temos a oportunidade de mostrar a salvação para essas pessoas. Abra a porta da sua arca. Abra a porta, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor te deu. Abra o seu coração, se fortaleça a cada dia. Dá força e vigor para que o Senhor venha entrar no seu coração, no meu coração e no coração de muitas vidas. Quando você sorria com o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Quando você pregar a palavra de Deus, pregue com o amor, com a graça, com a alegria do poder do Espírito Santo. Quando você falar da presença de Deus aos seus filhos, à sua família, mas fale com alegria e com convicção daquilo que você vive, não apenas daquilo que você prega, porque o Senhor, Ele irá cobrar de mim e de você. Quando nós entrarmos na arca, certamente, irmãos, nós não queremos apenas a nossa família, mas nós queremos também os nossos amigos, nós teremos também os nossos irmãos da nossa igreja, nós queremos salvar todos quanto for necessário. Irmão, hoje é dia de nós saquearmos o inferno. Hoje é dia de nós, irmãos, juntarmos as nossas forças, irmos para os nossos ministérios, para as nossas igrejas e pregar o Evangelho através da nossa vida, através do nosso testemunho. Mesmo que você não tenha muitas vezes uma oportunidade, como eu estou tendo hoje, nesse momento, de pregar a palavra, mas pregue a palavra através da sua atitude, pregue a palavra através da sua vida, através da sua família, através da vida dos seus filhos. Resgate cada dia os seus filhos e todos aqueles que se aproximarem dos seus filhos, assim como foram as filhas daqueles homens
que se casaram com Sem, Cã e Jafé, todos aqueles que se aproximaram da sua família, sejam impactados pela palavra de Deus, sejam cheios do Espírito Santo e possam querer mesmo a receber essa graça, esse poder, essa glória de Deus na vida deles. Irmãos, isso é um papel que Deus colocou na minha e na sua vida. Nós temos que ser a diferença, nós temos que impactar, nós temos que fazer a obra de Deus a cada dia. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde: construa a sua arca, pregue a palavra, todos quanto você puder alcançar, pregue a palavra, seja um exemplo, irmãos, dentro do seu lar, seja um exemplo na sua igreja, seja um exemplo na sociedade e principalmente, irmãos, na sua casa. Seja um exemplo na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, seja um exemplo. Irmãos, a palavra de Deus, 1 Timóteo 3, como eu já li, versículo 5 diz: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Hoje é a oportunidade de você governar a sua casa, de você governar o seu bairro, de você governar a sua cidade. Você é um ministro de Deus. Você foi chamado para pregar essa palavra. Você foi chamado com a responsabilidade de salvar vidas. Você é instrumento do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo te alcance a cada dia, que você seja um instrumento abençoado por Deus, que a sua casa seja a cada dia a arca do Espírito do Senhor, seja verdadeiramente o lugar de refúgio e o lugar onde vidas e almas poderão se colocar, se achegar e descansar na presença do Senhor. E muito em breve, certamente nos encontraremos na glória, porque o Senhor nos chamou para isso. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Muito obrigado. Eu entrego a palavra para o nosso pastor e amado Orlando, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Deus abençoe. Olá, meu irmão. Palavra maravilhosa. Oh, glória. Pastor Giovanni, homem de Deus. Silvano, por que eu coloco o nome de Giovanni, hein? Eu vou trazer o pastor Giovanni aqui, ó. Se você for um pastor Giovanni, aleluia, trazendo um café com Jesus. Quero agradecer a Maria Selma de Deus, está lá na Bahia, nos assistindo. Oh, aleluia, lançando o seu positivo aí, tão ligado, intercessor de Jesus. Maria Selma, que Deus abençoe, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e vos guarda. Quero aqui agradecer o pastor Humberto também, Crescendo em Cristo. Oh, voz de trovão, oh, glória. Homem de Deus, amigo, companheiro. Tem sempre convidado o irmão Orlando, evangelista, para trazer a mensagem. Que Deus abençoe. O pastor Wagner, do Nasci para Deus, uma igreja abençoada, pastor Messias, homem de Deus, homem de palavra, homem que tem capim verde, ovelha só pula seca se não tiver capim, mas se tiver capim verde, ovelha não pula seca para procurar capim seco não. Então, glória a Deus pela vida do pastor Wagner, Nasci para Deus, homem de Deus aí, uma igreja que tem pasto verdejante. Abraço a todos. Irmã Márcia, a nossa irmã Norma que está aqui hoje, louvado Wagner, ó, Deus abençoe a sua vida. Pastor Wagner, pastor Humberto, está convidado um sábado ou domingo, seu preletor aqui no Nasci para Deus, do Café com Jesus, amém? O Wagner, Nasci para Deus, e o pastor Humberto, Crescendo em Cristo. Que Deus abençoe. A Sônia, do Carrão, Henrique, Deus abençoe meu Henrique. Sinto meu coração abrasar. A Maria Selma, tão longe, né, Maria Selma? Mas a semente está sendo soprada, como diz a palavra de Deus. Quero agradecer a todos nessa tarde que nos ouviram com Café com Jesus. Amém? O nosso objetivo do Café com Jesus é levar a palavra de Deus, a semente do Senhor Jesus. Lucas diz, 8, versículo 11, que a semente é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te dê uma tarde abençoada, uma noite abençoada, que Deus continua falando no teu coração, e saiba, Cristo está voltando, amém? Cristo está voltando.
Pastor Silvano trouxe uma palavra gloriosa falando de Noé, amém? E quando Noé entrou na arca, o que a Bíblia nos revela é que Deus fechou a porta da arca por fora. E em Jesus Cristo, Deus abria essa porta para nós. Aleluia! A arca de Noé só tinha uma porta. E todos que entraram pela porta foram salvos, Noé e a sua família. E Jesus disse também, eu sou a porta. Todos que entrar por mim será salvo. Então essa arca de Noé é Jesus Cristo, que está aqui nessa terra, qualquer momento vai ter um dilúvio espiritual. Então que você e a sua família entrem nessa arca. Paulo diz em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Josué no versículo 24, 15, parte B diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos entrar nessa arca, aleluia. Hebreus 8, versículo 11 diz que desde o caçula até o maior vai conhecer a Deus. Quero profetizar salvação pela família da Norma, do Arthur, para toda a sua casa, a sua família, seja um ano de bênçãos espirituais, um ano de bênção, louvar a bênção do céu, uma bênção que Deus dá do alto, para a tua vida, para a tua família, seja um ano de regozijo, de alegria, e breve a trombeta vai tocar. Breve vai cumprir a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Jennifer, Wagner, Márcia, Maria Selma, breve vai cumprir a palavra que Paulo diz aos Tessalonicenses. No capítulo 4, versículo 13 a 17, a primeira carta. Não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Se queimam que Cristo morreu e ressuscitou, assim, quem dorme em Cristo, Deus, mediante a Jesus, o vos estará a trazer juntamente com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos que já dormem, porque o mesmo Senhor, ele vai descer do céu com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, diz o apóstolo Paulo, consolai-vos um ao outro com essa palavra, e a palavra de consolo é, Jesus é a arca. Aleluia! Jesus é a arca que o pastor Silvano pregou nessa tarde. Entra nessa arca, entra nessa arca. Os espias falou para Raabe, lá em Josué capítulo 2, olha, se você, tua mãe, os teus irmãos estiver dentro da casa, sob a proteção do sangue de escarlate, todo será salvo. Entra nessa arca, irmão, e traz toda a sua família para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Segunda-feira estaremos aqui, Café com Jesus. Creio que Deus vai preparar homens de Deus, como o pastor Silvano, que foi o mensageiro dessa tarde. Dene, Deus abençoe a sua vida. Dene de Oliveira, que Deus abençoe. O Márcio, hoje estaremos aí, louvado, pregando na comunidade Cristo, verdade que liberta. Estarei pregando uma palavra hoje sobre a lua de sangue do profeta Joel. A comunidade Cristo, verdade que liberta, fica na rua Canabrava, 334, em Itaquera, uma travessa da estação Dom Bosco. O culto começa 18h30, você que está em Itaquera, São Miguel, que é nosso convidado para ouvir uma palavra hoje, diretamente do céu, sobre a lua de sangue do profeta Joel, amém? É nosso convidado hoje na igreja de comunidade Cristo, verdade que liberta, nossa pastora, pastora Cilei, mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ivano, que Deus abençoe, sua esposa, vos os guarda, as portas estão abertas para você aqui, louvado seja o nome do Senhor, e que não fique a nossa vez não trazer a mensagem, o maná do alto para nós, amém, meu querido? Que Deus prepara mais vezes, trazer esse maná, e eu creio que o Márcio, o Dene, Maria Selma, amém, a Elizabeth, eu creio que todos ouviram essa palavra, e o Cristo está voltando, ele é a nossa arca. Deus abençoe, e eu posso dizer como os irmãos do Brasil para Cristo, como o saudoso
missionário Manuel de Melo. Ah, paz do Senhor, meus irmãos. Ah, paz do Senhor, meus irmãos. Eu também posso dizer que o nosso saudoso missionário Davi Miranda, da Deus Amor. Ah, paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe, Deus vos guarda e Deus vos proteja. Uma noite abençoada. Beline, tamo junto aí, meu querido. Deus abençoe sua esposa, sua família, os seus filhos, e seja um ano de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.